Vampiros emocionais é o tema de hoje. Você vai ficar sabendo do que se trata. Temos muito mais vampiros do que você possa imaginar. É lógico que quando a gente fala em vampiro, nos dá a ideia da televisão, do cinema, aquela pessoa com aquela capa enorme, né? Aquelas presas imensas, que vira morcego, sai voando, não gosta do dia, só gosta da noite, dorme dentro de um cachorro. Eu conheço vampiro, hein? Nossa, tô falando tudo isso, não sabia que eu conhecia tanto vampiro assim. Tá certo? Isso que nos vem na mente, né? Isso que nos vem na cabeça, isso que nos vem no pensamento. Mas vocês vão ver que se encaixa perfeitamente. Vampiros tem em todos os lugares, a começar da nossa família, Paloma? Tem sim. Tanto é que eu coloco vampiros emocionais ou pessoas tóxicas, que podem ser amigos, parentes, pessoas próximas ou até aquelas pessoas que temos um breve contato. Pode ser até um desconhecido. Pode sim. Na fila de um banco, na fila do ônibus. Pode. Na escola, qualquer lugar pode ter essas pessoas. Em qualquer lugar. E como é que funciona isso? Como é que você sabe se a pessoa é ou não é? Presta atenção, ouvinte. Nós mesmo que estamos aqui agora, eu, a Paloma, o Paulinho que está aqui com a gente, pode ser um vampiro emocional, tá certo? Então preste atenção para você, como se fosse um espelho, você tá achando, opa, essa pessoa sou eu, tá? Vamos ter a sinceridade conosco mesmo, né? A gente ser sincero com a gente mesmo, ninguém fica sabendo, é só a gente que fica sabendo, tá? Então, preste atenção no nosso bate-papo aqui para você ver se você é ou não um vampiro emocional. As características dessa pessoa. Vampiros emocionais ou pessoas tóxicas são pessoas que consciente ou inconscientemente nos fazem algum tipo de mal. Por exemplo, eu estou em uma conversa aqui com você. A gente está conversando, tá um papo agradável, de repente eu começo a me sentir mal. Posso ter uma dor de cabeça, posso ter um cansaço físico, posso ter sintomas de que eu não estou bem e até então eu estava. E o vampiro emocional parte muito daí, ele te rouba a sua energia, te rouba a sua alegria, eu saio ruim da conversa e você sai bem, sai mais animado, sai com uma energia renovada porque você sugou literalmente a minha energia. Você citou aqui pelo menos 5 exemplos de vampiros emocionais, você disse que pode haver mais, né? Vamos começar então pela a vítima, né? Explica pra gente aí como é o vampiro A Vítima. Não é a novela não, a próxima vítima, tá? É a vítima. Veja se você se encaixa ou se você conhece alguém que seja um vampiro desta natureza. A vítima, eu acredito que é um tipo de vampiro emocional mais comum. Quem não conhece aquela pessoa que está sempre se lamentando da vida, se o clima está ruim, se está muito calor, se chove, da situação atual do país, de qualquer coisa que seja, qualquer assunto, nada vai estar bom. Sempre vai ter um motivo para reclamar. E mais do que isso, é se colocar na posição de vítima. Sem dúvida. E geralmente a pessoa leva você a estar também junto com ela nisso, né? Porque geralmente, seguido das reclamações que ela vir a fazer, vem acompanhado da pergunta, né? Você não acha? Exatamente. Né? Nossa, tá tão ruim o dia hoje, tá abafado, tá calor. Você não acha? Né? A pessoa já induz você a embarcar nela, junto com ela, né? Nesse vampirismo, né? Exatamente, você fica mais suscetível com uma pessoa negativa. Parece que você, dependendo como vai estar o seu dia hoje, você tem uma capacidade maior de absorver as coisas ruins. Então, toda essa negatividade em cima de você, se você já não está num dia bom, fica mais propício ainda a se deixar envolver. Uhum. O contágio, com certeza. É cruel. O agressivo. Você vai levar uns tapas pro meio da orelha, é isso? Não. São agressões verbais. É aquele tipo de pessoa que reage violentamente e muitas vezes de maneira desproporcional. Eu viro e falo para você uma coisa, você já vai ficar nervoso, já vai levar para um lado pessoal, já vai mudar o tom de voz, vai se tornar mais agressivo e muitas vezes é uma fala simples. E a pessoa já deixa se dominar pela ira. Bom, é comum isso também em ambiente de trabalho, né? É conhecido como nervosinho do trabalho, na é verdade. Na nossa casa também, conhecido como nervosinho, que você não pode... Você tem que pensar antes do que você vai falar para ele, porque se dependendo do que você falar,
ele já vem, né, como se costuma dizer, com 2 pedras na mão, né? Exatamente. É aquela Mesmo que se você for falar, um elogio para ele. Exatamente. Mas você tá me falando isso por quê? Que interesse você tem nisso? Exatamente. Nada vem de forma gratuita. Você não pode, por exemplo, mostrar um artigo que a pessoa vai dizer que você está insinuando que ela seja dessa maneira. Por exemplo, no nosso caso hoje, se eu levar essa revista para uma pessoa que tem esse hábito de ser mais agressiva, ela vai me falar, você está me comparando então. Você está querendo dizer o que com isso? Por que você não é mais sincera comigo? Seja sincera comigo. Fala na minha cara isso. Não fica dando carapuça para ver se serve para mim. Também é muito comum pessoas deste naipe. Naipe ficou bacana agora, né, Paulinho? O sarcástico. Como é que funciona o sarcasmo aí do vampiro? É aquela pessoa que sempre se utiliza de uma ironia para estar conversando com você. Seu argumento principal é: eu estava brincando. Quando na realidade seu intuito é claramente te atacar e te deixar mal. Então ela se utiliza dessa pseudo brincadeira para te atingir. E na realidade não é uma brincadeira, já é uma questão que já está sendo formulada, só que da maneira como é colocada, muitas vezes as outras pessoas que estão em volta acreditam, coitado, ele está brincando, ele não está falando por mal. Falando e realmente sério. está falando sério para te atingir. Puxa vida, eu me sinto sarcástico, mas no sentido do humor. No sentido humorístico, eu me sinto bastante sarcástico e às vezes cínico, às vezes, né? Se a pessoa não estiver dentro do contexto daquilo que eu estiver conversando, talvez ela nem entenda aquele meu cinismo e aquele meu sarcasmo. Agora, para atingir, não. E às vezes a pessoa faz isso também porque não tem coragem de chegar e falar o que ela sente para outra pessoa. Usa desse artifício. Exatamente, é um artifício. Em tom de brincadeira, muitas vezes você pode falar verdades, né? Eu já ouvi falar isso. Porque às vezes você sente algumas brincadeiras das pessoas, fala, peraí, essa pessoa ela quis falar isso pra mim, né? Porque tal dia aconteceu isso, assim, coisa e tal. Isso é pra mim que ela tá falando. Tá em tom de brincadeira, mas é verdade. Exatamente. É verdade. Mas a gente tem que fazer a distinção que existe pessoas que isso é uma característica de personalidade. Por exemplo, no seu caso, é uma característica sua, esse sarcasmo. Não é um sarcasmo para atingir os outros. Realmente você se utiliza da brincadeira para levar a vida. Tá vendo, gente? É um parâmetro médico agora aqui, hein? Obrigado, vou contratar a senhora. O exigente. Como funciona o vampiro exigente? Ele prefere só o tipo A, o tipo B? Como é que é? O tipo AB? É aquela pessoa que só sabe apontar as suas falhas e os seus defeitos. Como se ela sempre fosse melhor. Então, tudo que você faz, nada vai ser elogiável para essa pessoa. Ela sempre vai achar uma coisa ruim, alguma falha, para poder te atingir também. Suas qualidades não existem para ela. Exatamente. Não é existem. Aquela pessoa intransigente, que muitas vezes consegue te abalar emocionalmente, com certeza. Eu já trabalhei numa equipe que tinha o coordenador dessa equipe, que o apelido dele entre nós era Euquipe, né? Euquipe. Exatamente. Ele pedia pra gente certas sugestões, certas ideias, mas que no final somente a ideia dele prevalecia e era colocada em prática, pelo menos para se tentar, né? Aí chegava na próxima reunião, se desse certo, então ele se endeusava, né? Então é mais ou menos isso. E as ideias que nós passávamos para ele, não vai dar, não tem jeito, não tem como fazer isso. E o cuidado que a gente tem que tomar é para não se tornar um crítico também. Muitas vezes, durante a convivência, você pode pegar as características dessa pessoa. Então, você está sendo sempre apontado como defeitos e você pode fazer isso com outras pessoas também. Essas 5 características são todas contagiáveis? Todas elas? Depende muito do seu estado emocional. Depende do estado que está a outra pessoa. Exatamente. Se eu estiver bem caído, bem para baixo, eu pego as 5 assim brincando, né? A chance de ser mais suscetível é bem maior. O adulador. Você colocou adulador aqui? Eu conheço o adulador por puxa-saco. Não é a mesma coisa? Exatamente, mas Você eu coloquei achou... de uma maneira mais bonita. Porque puxa-saco numa revista cristã católica... Não ia pegar bem. Não ficaria legal, agora eu entendi. Como é que funciona? Bom, puxa-saco todo mundo já conhece, né? Mas mesmo assim,
Como é que funciona? Exatamente, é aquela pessoa que te elogia infinitamente para deixar o seu ego lá em cima. Então, como você tá bonito, como você faz bem tal coisa, são assim, só elogios agradáveis. E quando a gente é bem elogiado, bem bajulado, geralmente a gente fica mais sensível a não enxergar outras coisas. Você fica tão extasiado com tantos elogios, com tantas coisas, que você pode ser facilmente manipulado. De repente, essa pessoa te elogia para ter algo em troca. O vampirismo emocional. Como nós podemos se livrar dele ou das pessoas que as têm? Não conversando com essas pessoas, ou essas pessoas começam a conversar com você, opa, peraí, tem um assunto e sai. Como você nos daria essa dica para, entre aspas, se livrar desses vampiros emocionais? Não ter contato é praticamente impossível, né? Porque assim, ao longo da nossa vida, da nossa rotina, temos contatos com várias pessoas, querendo ou não, principalmente familiares e amigos. Só que, como eu disse anteriormente, tentar, se você perceber esses sinais, tentar conversar com a pessoa numa atitude calma, uma conversa franca, se colocar à disposição para ajudar. Porque, de repente, a pessoa age dessa maneira por ter tido eventos traumáticos durante a sua vida. Pode ser que ela conviveu no meio com pessoas assim, foi cuidada por pessoas assim. Foi treinada assim, né? Exatamente, e não se tem essa assim. consciência. Agora, se o vampiro for você e você não tiver argumentos para lidar, não souber como lidar e perceber que o seu jeito de ser está afastando as pessoas, seria interessante estar procurando um apoio terapêutico. Ir a um psicólogo para tentar... Esse seria o caminho ideal, elucidar essas questões. Mas aí cai naquilo que nós estávamos falando, né? Na aceitação, né? Exatamente. Na aceitação. Começa tudo pela aceitação, a briga de você contra você mesmo em estar se aceitando primeiramente, né? Você está há pouco tempo aí na área, como é que você está saindo? Está bem? O pessoal tem procurado você? Ou ainda acha que você é médico de louco ainda? Tenho, eu estou há 5 meses, eu já tenho alguns pacientes, já estou trabalhando bem ativamente, por isso a importância de estar participando, principalmente aqui na rádio, na questão das palestras, para estar esclarecendo a população do quanto necessário é o apoio terapêutico. Eu não preciso estar com um transtorno mental, eu não preciso estar com um transtorno de comportamento para fazer uma sessão de terapia. Eu posso reconhecer aquilo que muitas vezes para mim é problema, as questões pessoais que eu não estou sabendo lidar, ou para autoconhecimento mesmo. A terapia é uma ferramenta muito eficaz para todas essas questões. Esse estigma que o brasileiro tem de que psicólogo e psiquiatra é médico de louco, você acha que só o tempo vai descaracterizar esse pensamento? Eu acredito que daí entra na questão da atitude pessoal de cada um. Se eu encaro a minha saúde mental como importante, assim como eu encaro a minha saúde física, eu vou me cuidar. Porque se eu estou bem em todos os aspectos, a minha vida vai fluir bem. Se eu não estou bem, seja no físico ou no emocional, alguma coisa não vai dar certo. Então eu preciso ter esse cuidado comigo. Eu acredito que é um ato de amor mesmo. Se você se ama, se você se respeita, você tem que se cuidar. Você vai voltar a conversar com a gente também em outras segundas-feiras? Voltarei, com certeza. Tá certo, então nós esperamos você. Você está atendendo onde mesmo? Na rua Dr. Carlindo Valeriani, 828, Centro. 828, antes das 2 pistas, né? Exatamente. Isso, Centro. Precisa agendar alguma coisa assim? Sim, eu faço agendamentos pelo telefone e pela página do Face. Tá certo. Tem divã lá ou não? Não, porque eu já disse que não sou psicanalista. Mas tem poltronas confortáveis. Puxa, o Paulo já conheceu. É? Pode dizer. Puxa vida, eu tenho tanta vontade de deitar num divã daquele que nem em filme e começar a falar e o cara... Para de falar um pouquinho, pelo amor de Deus, né? Locutor assim, né? Vamos fazer um programa num divã. Bacana. Fazer o com o Reinaldo Rocha. Bacana, bacana. Gostei da ideia. Paloma, obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Sucesso. Volte sempre. Muito obrigada, eu que agradeço.